Pessoal, eu Diva Guiar do canal Florearte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aula do nosso alfabeto de ponto cruz para iniciante. Hoje nós vamos trabalhar essa letra Y, tá? Vermelha, nós vamos trabalhar com a linha vermelha, espero que vocês gostem. Nós estamos já finalizando o nosso alfabeto de ponto cruz para iniciante, né? Só tá faltando a última letrinha, que é a letra Z, e amanhã nós vamos trabalhar ela, se Deus quiser e Deus adquirir. Então vamos lá ao passo a passo. Vamos então começar a nossa letrinha aqui nessa posição, dessa forma, como sempre, vamos colocar de baixo para cima, né? A nossa agulha, colocamos aqui na nossa laçada e assim damos seguimento ao nosso bordado dessa maneira. De baixo para cima, da esquerda para a direita, vamos conduzir a nossa agulha, o primeiro e o segundo ponto, de baixo para cima, a agulha apontada para frente, não para você, dessa forma. A segunda carreira, vamos conduzir a nossa agulha de baixo, de cima para baixo, dessa maneira, tá? O primeiro ponto e o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, levando dessa maneira, assim, de baixo para cima, a agulha apontada para frente, não para você. Vamos dando seguimento para a nossa esquerda, conduzindo aqui a nossa agulha, fazendo de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto e até o terceiro ponto da mesma maneira, de baixo para cima. Assim, a agulha apontada para frente, não para você. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto, da mesma forma. Então, chegando aqui, vamos conduzir a nossa agulha, o primeiro ponto, conduzindo a nossa linha dessa forma, cruzando aqui o nosso quadradinho seguinte, colocando aqui a nossa agulha de baixo para cima, dessa maneira. Assim como vocês fizeram os três pontinhos dessa carreira inferior. Levando dessa maneira. Da direita para a esquerda, vamos trabalhar o quadradinho próximo. Ok? Ficando dessa forma. Então, vamos ter que retomar e voltar a nossa agulha para o nosso lado direito e assim fazer esse quadradinho, já fazer o primeiro X e vamos trabalhar o quadradinho da lateral direita. Ok? Dessa maneira. De baixo para cima. A agulha apontada para frente, não para você. Ficou aqui um ponto preparado e o outro ainda para finalizar. Vamos então fazer a carreira próxima. De cima para baixo, a agulha apontada para você, da direita para a esquerda, vamos preparar o primeiro ponto. E o segundo ponto, vamos mudar a posição da agulha, levando a agulha de baixo para cima, dando seguimento para a carreira superior, ficando assim. De baixo para cima, vamos levar a nossa agulha da esquerda para a direita e assim conduzir e fazer os dois pontos de baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. Dessa maneira, ficando assim. O próximo ponto, vamos conduzir a agulha de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você, o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos mudar a posição da agulha, colocando de baixo para cima, levando a agulha para a carreira superior, ficando dessa forma. Nessa carreira superior, vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontada para frente, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. Dessa mesma maneira, de baixo para cima. Levando então a nossa agulha para a carreira superior.
Na carreira superior, vamos cruzar a nossa linha dessa forma. Vamos colocar a nossa agulha de cima para baixo, colocando a nossa agulha da direita para a esquerda, e assim vamos conduzir a nossa agulha apontada para você. E o segundo ponto da mesma forma. A agulha de cima para baixo apontando para você. Ficando assim. E assim vamos retomar as nossas carreirinhas, porque não temos mais ponto acima e nem na lateral. Vamos conduzir retomando todos esses pontinhos que aqui nós fizemos. De cima para baixo, voltamos a nossa agulha da esquerda para a direita. O segundo ponto, da mesma forma, de cima para baixo, a agulha apontada para você. Ficando assim. Ok? A próxima carreira de baixo para cima, ficando dessa maneira, a agulha apontando para frente e não para você. Da esquerda, ou da direita para a esquerda, perdão. Da direita para a esquerda. Agora, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha apontada diretamente para você, dessa maneira. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, vamos conduzir o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. De cima para baixo. Da esquerda para a direita. Ficando assim. Vamos então conduzir essa carreira inferior de baixo para cima, dessa forma, a agulha apontada para frente, não para você. Da direita para a esquerda. Já o último pontinho vamos conduzir de cima para baixo, a agulha agora dessa forma, diretamente para você. Ficando a agulha do nosso lado esquerdo. Agora vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você, ficando assim, tá? O primeiro e o segundo ponto da mesma forma. Opa! O primeiro e o segundo ponto da mesma forma, de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você, dessa maneira. Ok. Na carreira inferior, nós temos o quadradinho do lado esquerdo, já está pronto. Do lado direito, falta complementar. Vamos então cruzar a nossa linha dessa maneira. E aqui colocamos a nossa agulha nesse cantinho aqui, entre um pontinho e outro. Colocando de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você. Eita, gente, minha vista não tá legal. Olha, colocando então de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você. Ficando assim, ok? Agora vamos, nessa carreira só temos um quadradinho a fazer. Dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Eita, confusão com essa linha, gente. Ó, apontando diretamente para você, ok? De cima para baixo, do lado direito do quadradinho, descemos a agulha. E aqui descemos a agulha para a carreira inferior, vamos colocar de baixo para cima, da esquerda para a direita, vamos completar o primeiro e o segundo ponto dessa carreira. De baixo para cima, a agulha apontada para frente e não para você. Esse o segundo ponto e o terceiro ponto também vamos completar de baixo para cima e assim dando seguimento às nossas carreirinhas, ok? Dessa maneira. Então, temos aqui mais 2 pontos à direita desses 3 pontinhos que nós fizemos nessa mesma carreira.
Vamos fazer de baixo para cima, a agulha apontada para a frente e não para você. Vamos seguir dessa mesma maneira, colocando então a nossa agulha direcionada para a carreira superior. Ficando, gente, agora vamos dar seguimento à próxima carreira de cima para baixo, a agulha apontada para você, esse primeiro ponto, tá? Da direita para a esquerda. O próximo ponto, vamos mudar a posição, colocando aqui a nossa agulha de baixo para cima, dando seguimento à nossa agulha para a carreira superior. Na carreira superior, da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontada para a frente e não para você, o primeiro e o segundo ponto. Na carreira superior, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, a agulha direcionada para você, o primeiro ponto. Já o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando a nossa agulha direcionada para a frente, não para você, tá? E seguimos dessa maneira. Já essa carreira, vamos conduzir a agulha de baixo para cima, a agulha apontada para a frente e não para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira. Ok? Ficando assim. Agora, na carreira próxima, vamos fazer de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você, da direita para a esquerda. Já o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, colocando de baixo para cima. E aqui, ficando dessa maneira. Vamos conduzir agora essa carreira de baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, conduzindo da esquerda para a direita, até o segundo ponto, dessa mesma maneira. Já o último ponto, vamos conduzir de cima para baixo, a agulha apontada para você, o primeiro e o segundo ponto da mesma forma. De cima para baixo, conduzindo da direita para a esquerda. Ficando assim. Gente, agora vamos retomar todos esses pontinhos que aqui fizemos. Vamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, a agulha apontada para você. Vamos voltando e aqui completando o nosso ponto cruz, ok? De cima para baixo, a agulha apontada para você. Já a próxima carreira é de baixo para cima, a agulha apontada para a frente e não para você. Da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, ficando assim. Agora, vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo, ok? De cima para baixo, o primeiro e o segundo ponto. O próximo ponto da mesma maneira. Isso. Agora, de baixo para cima, ok? A agulha apontada para a frente, não para você. Da direita para a esquerda, o primeiro. O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, direcionada diretamente para você, de cima para baixo. Da direita para a... da esquerda para a direita, vamos conduzir a nossa agulha direcionada para você, o primeiro e o segundo ponto. A próxima carreira, vamos conduzir o primeiro ponto de baixo para cima, a agulha apontada para você. Já o segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você, dessa maneira. De cima para baixo, a agulha apontando para você, o primeiro e o segundo ponto, da mesma forma. Bom, gente, chegamos naquela carreirinha que só tem apenas 2 pontos a completar, os 3 pontinhos já tá completo, então vamos conduzir a nossa agulha de cima para baixo. Bom, gente, chegamos na carreira que tá faltando completar
somente 2 pontos, 3 pontos estão completos, então vamos colocar a nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha da direita para a esquerda. O primeiro ponto de baixo para cima, o segundo ponto de cima para baixo, mudando a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, ficando assim. O primeiro e segundo ponto, a agulha apontada diretamente para você, de cima para baixo, da esquerda para a direita. O primeiro e o segundo ponto, dessa maneira. E aqui a nossa letra Y já estamos finalizando, já tomando forma. Bom, gente, agora aqui chegamos nessa carreira que vamos completar. Da direita para a esquerda, a agulha apontada para frente e não para você, de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha da direita para a esquerda. Agora o segundo pontinho, vamos mudar a posição da nossa agulha, de cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você. Vamos fazer então essa carreira inferior de 3 pontinhos, a primeira e a segunda. O segundo ponto, a agulha apontada diretamente para você, de cima para baixo, da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo ponto. Já o terceiro ponto, vamos mudar a posição da agulha para que nós possamos fazer esse pontinho que está aqui sozinho acima. Vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, ficando dessa maneira, e aqui vamos levar a nossa agulha para o lado esquerdo e formando o nosso quadradinho que aqui ficou sozinho, dessa maneira. A nossa linha ficou do nosso lado esquerdo na base superior. Vamos então conduzir a nossa linha para o lado direito. Da esquerda para a direita, vamos conduzir o primeiro e o segundo ponto, dessa maneira, a agulha apontada para você. O primeiro e o segundo ponto, dessa mesma forma. De cima para baixo, a agulha apontada diretamente para você. Já o terceiro ponto, vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, ficando assim, para finalizar a nossa letra Y, ok? Dessa maneira. Aqui, vamos finalizar o nosso trabalho dessa maneira, conduzindo a nossa agulha debaixo da trama do bordado e da trama do tecido, uns 4 a 5 pontinhos, para aqui finalizar o acabamento do nosso trabalho e ficar bem presa a pontinha da nossa linha. E aqui podemos cortar finalizando o nosso bordado. Com muito cuidado para não cortar a trama do seu bordado. Ficando assim a nossa letra Y. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, desse seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até amanhã, a nossa próxima aulinha. Amanhã vamos fazer a nossa letra Z, tá? A última letra do nosso alfabeto de ponto cruz para iniciante. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, se Deus quiser e Deus quer.